Por gentileza, senhor Silvio, ele representa o IAT e vai fazer a sua apresentação intitulada Paquera, Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial. Uma boa apresentação, senhor Silvio. Muito obrigado. Muito boa tarde. Eu sou o Silvio, estou aqui representando o IAT, sou engenheiro ambiental de formação e estou ali no departamento de licenciamento estratégico, no qual nós licenciamos os grandes empreendimentos do Estado, dentre eles as usinas hidrelétricas, os reservatórios de água, e dentro desse contexto a gente dá suporte na questão de planejamento e gestão territorial com a execução dos Paqueras, né? Então, Paquera, na verdade, é uma sigla dada pelo Código Florestal, que significa Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial. A definição mais extensa dele, mais complexa, vai ser dada pela CONAMA 302, que ela descreve que é um conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação, recuperação e também uso e ocupação do entorno dos reservatórios. Então, a gente gosta de fazer uma certa analogia, como se o Paquera fosse uma esponja. Então, ele vai absorver todas as dinâmicas locais, as dinâmicas sociais, do meio físico, do meio biótico, e vai organizar isso de forma a poder disciplinar todas as possibilidades que podem ocorrer no entorno do reservatório. Ele não é voluntário, ele é compulsório para ser realizado pelos empreendedores. Então, a ideia é que, no âmbito do licenciamento ambiental, quando se tem a pretensão de fazer o reservatório, se é obrigatório a elaboração dos estudos que vão subsidiar o Paquera. Então, dentro do licenciamento ambiental, o empreendedor que vai elaborar todos os estudos, apesar de que seja o órgão ambiental quem aprova. Perfeito. Dentro do sistema que, na maior parte dos casos, somos nós do IAT, em alguns casos também temos o IBAMA, com alguns Paqueras aqui do Estado. O plano passou a ser obrigatório a partir da vigência do Código Florestal para novos empreendimentos, né, já na fase de LP. Então, quando você vai solicitar a licença de instalação, tem que ser elaborado o Paquera, apresentado, e até a fase de operação ele deve estar concluído e aprovado para a gestão ser a melhor possível. Isso para novos reservatórios. Para os reservatórios antigos, o que nós temos feito é um processo de resgate. Então, nós trabalhamos junto com os operadores, elaboramos um plano de trabalho, no qual eles terão um cronograma, uma série de atividades, equipe técnica, e damos um prazo aproximado de 15 meses para a apresentação do Paquera. Muito bem, ali na CONAMA 302, tem dois pontos muito importantes a respeito do Paquera. Ela discorre, em geral, sobre áreas de preservação permanente. E dentro do Paquera isso é relevante porque todo o entorno do reservatório é área de preservação permanente e que incorre também em desapropriação. Então, vários dos conflitos que ocorrem nesse âmbito do Paquera são decorrentes da retirada da população daquelas áreas onde depois o reservatório vai se conformar, e também da APP, que pode ser calculada, mas na média tem 100 metros de extensão. Muito bem. Então, o que os instrumentos, tanto o CONAMA quanto a lei federal dispõem, é que tem que ser elaborado o Paquera, mas eles não geram especificamente todas as necessidades, todas as abrangências que o Paquera deve ter. E ele passa essa incumbência para os outros órgãos do CISNAMA. No nosso caso do IAT, que são os licenciamentos estaduais, nós temos uma resolução específica para os Paqueras, que é a resolução conjunta CDST-AP 23 de 2019. Entre os grandes pontos importantes dela, eu vou destacar que nós exigimos que o Paquera passe por uma revisão a cada, no máximo, 10 anos. E esse período é proposital para ele ser junto, ou pelo menos o mais próximo possível, da revisão também dos planos diretores municipais, de forma que os dois instrumentos possam se conversar para fazer o planejamento mais efetivamente. Outro ponto muito importante é em relação às intervenções de baixo impacto ambiental. Por toda essa área exatamente mais próxima do reservatório ser área de preservação permanente, a maior parte dos usos não é possível pelas legislações maiores.
mas existem alguns pequenos casos que nós chamamos de baixo impacto ambiental, que são possíveis de ser realizada, mas são passíveis de licenciamento ambiental, tem alguns instrumentos para serem atendidos. E nós também colocamos um plano, uma diretriz dos planos, um termo de referência, no qual tem que ser obedecido. Então, ali é discorrido todos os conteúdos mínimos, todos os estudos que devem compor o Paquera, todas as discussões que devem ser realizadas. E a gente solicita que a área do Paquera seja de, no mínimo, 1.000 metros no entorno do reservatório. Pode ser mais, pode pegar a bacia hidrográfica como referência. Isso varia de caso a caso, porque as extensões são diferentes em cada situação, para cada reservatório. Então, nós tomamos como experiência a faixa mínima de 1.000 metros. E, caso seja necessário retrabalhar essa faixa, a gente conversa juntamente com o empreendedor e com o poder público municipal, já que o Paquera tem um caráter participativo. Muito bem, então, rapidamente, administrativamente no IAT, como a gente está falando de atendimento a condicionantes de licença ambiental de instalação, tem que ter também um processo administrativo para o atendimento desse tipo de condicionante. Então, muito rapidamente, temos uma fase de apresentação e análise, no qual nós, ali do licenciamento estratégico, vamos verificar se todos os quesitos que nós solicitamos na nossa resolução foram atendidos, se todos os estudos foram apresentados e estão apresentados satisfatoriamente. Estando apresentados satisfatoriamente, nós emitimos uma portaria da instituição, na qual vai se instituir um grupo de trabalho que obrigatoriamente tem que ser multidisciplinar. Então, na equipe já fixa do Paquera, nós temos engenharia florestal, engenheiro ambiental, mas nós entendemos que apenas essas duas áreas não são suficientes para se analisar o Paquera, para dar essa condução. Então, nós sempre trabalhamos junto com outras diretorias do IAT, de monitoramento, das áreas de preservação, de fauna. Então, a ideia é compor uma equipe mais mista possível para análise desses estudos. A equipe técnica que for instituída vai fazer toda a parte de análise e um relatório técnico no qual nós vamos aprovar o Paquera que foi apresentado, ou o que acontece na maior parte das vezes é aprovar em partes e solicitar alguns refinamentos, algumas complementações, algumas explicações que precisam ser melhor discorridas. Quando nós entendemos que tecnicamente o Paquera está bem apresentado, que ele apresenta todos os elementos necessários para se poder efetivar o zoneamento que vai ser posto, então ele passa por uma fase de consulta pública, que ele também tem essa obrigação ali pela CONAMA 302. Então esse é o caráter participativo do Paquera. Muito recentemente nós estivemos em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e realizamos a consulta pública do reservatório de abastecimento do Miringuava, que vai abastecer tanto o município de São José quanto a região metropolitana de Curitiba. Tivemos uma participação muito legal da comunidade, nós tivemos também a oportunidade de fazer várias reuniões prévias, então nós fizemos 7 reuniões com todas as entidades pertinentes, o Comitê de Bacias, um deles, os poderes públicos municipais, executivo, legislativo, a população propriamente dita. Então, o Paquera, a intenção dele é regrar, é definir quais usos serão possíveis e quais não, baseado nas leis maiores, nas leis que já estão postas, mas a todo momento ele tem que estar em consonância, em harmonia com as diretrizes municipais, com as intenções do município e sempre com a legislação vigente. Vencida a etapa de consulta pública, então é feita uma nova análise do Paquera, levando em conta demandas que venham a surgir dessas consultas públicas. Em particular, nesse caso de São José, teve uma questão que nós tivemos conhecimento durante essa questão de participação pública, que era dos acessos, quando o reservatório passasse pelo enchimento, que não foram devidamente contempladas no estudo. Então, essa também é uma grande importância da participação. Nem todos os problemas, todos os conflitos sociais ou todos os conflitos técnicos estão mapeados no estudo. Então, é importante ter esse feedback da população, ter essa questão participativa. E agora nós vamos ter a oportunidade de melhorar os estudos que foram propostos, acrescentando essa questão dos acessos que nos foi posta.
Então, é feito um relatório técnico conclusivo, uma vez que essas medidas são atendidas. E no caso do IAT, o instrumento que nós usamos para aprovação dos paqueras é uma portaria. Então, é instituída pela instituição do IAT, vai ser assinada pelo presidente da instituição, que no nosso caso, José Volney, que esteve apresentando ali o evento ontem, participando na mesa. E essa portaria, então, vai ser constituída do zoneamento, que vai ser, então, a definição de todas as zonas, quais zonas são para operação do reservatório, quais zonas são para uso rural, para questões de recuperação ambiental, de preservação. Ele primeiramente vai definir todas essas zonas e em seguida vai mapeá-las. Então, todos esses zoneamentos estão sempre atrelados a uma região e a uma série de condutas, que nós dividimos sempre em processos permitidos, que vão ser aqueles processos que são incentivados naquela zona, permissíveis, que podem acontecer, mas dependem de algum tipo de regramento, anuência ou licenciamento para que possam ser feitos. E nós também disponibilizamos sempre os shapefiles, os arquivos georreferenciados, para quem quer empreender, para quem quer fazer alguma ação na região ou coletar dados, pesquisas, possa ter acesso ao zoneamento que já foi posto e tenha ele sempre em relevância com as propostas. Então, toda a ideia do Paquera é ser um norte para os processos todos que virão no futuro. Ele é uma portaria, ele não é instituído por uma lei, mas ele organiza todas as leis que já estão postas, principalmente as leis maiores, como o Código Florestal, o Estatuto das Cidades, também os planos diretores municipais, e vai compor essas diretrizes todas com esses aspectos técnicos para entender quais são as áreas que são possíveis certas atividades e quais áreas não vão ser possíveis. Aqui é o exemplo de como que fica o resultado de um Paquera. Aqui nós temos o Paquera da UHE Tibagi Montante. Ela é uma HE que fica exclusivamente no município de Tibagi. Teve uma característica muito peculiar em relação aos conflitos, uma vez que foi optado por tornar sócios os atingidos que teriam que ser desapropriados da área de APP. Então, foi uma questão que facilitou muito esse contato com a população, não houve tanta resistência em relação às propostas, quanto às medidas colocadas. E sempre fica anexo essa tabela, então, com todas as zonas, e ao longo da portaria vai estar descrito quais os usos permitidos, permissíveis e não permitidos para cada uma dessas zonas. Esse daqui é o exemplo do Paquera que foi mencionado ontem na abertura do evento pelo nosso presidente José Volney, da Baixo Iguaçu, que está aqui próximo de nós, afeta 5 municípios. É um reservatório muito maior, então também envolveu uma complexidade muito maior, principalmente para conciliar os interesses de todos os municípios, principalmente porque eles não foram atingidos da mesma forma. Alguns foram muito mais atingidos do que outros. Então, tem que se sopesar essa questão, tem que se levar em consideração quanto aos usos que vão ser possíveis. A legislação permite que até 10% dessa área de EPP seja utilizada para atividades diversas. Claro, a gente está falando de áreas de APP, então necessitam de decreto de utilidade pública, de uma função social, mas é possível utilizar, limitado a 10%. Então tem que se levar em consideração quais propriedades vão necessitar de acesso ao lago para dessedentação dos animais, quais usos consolidados já haviam na região, onde é possível criar áreas de lazer público, como uma prainha. E aqui nessa do Baixo Iguaçu, apesar de não ter estabelecido nenhum, já foram mapeados vários pontos possíveis para serem estudados pelos poderes públicos municipais, eles também que são responsáveis pela instalação dessas estruturas públicas. Então, fica-se essa recomendação de áreas, que são as mais propícias, para que eles possam desenvolver os planejamentos municipais. Esse é o estado de arte que nós estamos hoje ali dentro do licenciamento estratégico do IAT. É claro que existem muito mais empreendimentos hidrelétricos do que estão dispostos aqui. Nós temos a nossa limitação técnica de quanto de demanda é possível se atender de única forma, mas a intenção é zonear,
definir e proteger, conservar e também permitir os usos de todos os reservatórios do Paraná. Então, nós começamos por esses. Salto Osório e Salto Santiago estão em elaboração. Já foi feito um termo de referência com nossa participação. Eles estão nesse prazo de elaboração dos estudos, que deve levar ainda mais um ano para serem concluídos, já que são estudos complexos, envolvem caracterizações sociais, do meio biótico, do meio físico, não muito menos complexas do que a gente vê, por exemplo, no IARIMA. Então, por isso que é um processo tão longo de produção desses estudos. Esses são os que atualmente estão em fase inicial de análise. Já foram emitidas portarias para definir os grupos de trabalho que vão fazer essa análise, mas ainda estão nessa fase um pouco mais prematura, né? Então, nós temos a UHM Mourão, Bela Vista e várias PCHs também, né? A lei define que reservatórios artificiais tem que ter o Paquera realizado. Ele não limita a um determinado porte de reservatório. Então, entende-se que também as PCHs ou CGHs, qualquer tipo de empreendimento que faça a reservação da água, terá que executar um Paquera também. Então, temos várias PCHs que já estamos trabalhando. Esses que estão como em atualização, são vários que já foram apresentados, nós já emitimos pareceres técnicos, com algumas complementações que se fazem necessárias, com algumas conversas que ainda precisam ser feitas e ainda estão sendo retrabalhados para só depois serem levados para a população já num estado muito mais maduro, muito mais próximo do que a gente imagina que vai ser o zoneamento final. Esses que estão em fase final são empreendimentos que nós já realizamos a consulta pública. Então, nós estamos coletando todas essas informações, os receios, as necessidades que são levantadas pela população e levando em conta no Paquera, que apesar de ser um documento técnico, tem que ter também um atendimento à função social, não apenas à qualidade de água do reservatório. E aqui estão alguns que já estão completamente aprovados, né? Já estão válidos, de forma que qualquer licenciamento ambiental, qualquer atividade que for ser realizada nessa área, necessita verificar o Paquera para entender as limitações e possibilidades que vão ocorrer ali. Então, nós tivemos Uratiba de Montante, que já foi sobre trabalho da nossa equipe, que foi completamente aprovado. E o da Baixo Iguaçu também, que inclusive foi emitida a portaria ontem, em homenagem a esse evento que estamos tendo aqui. Então, essas duas já foram aprovadas sobre nossa coordenação, que é a engenheira Maria do Rocio, que começamos ali no final de 2019, pretendemos atender aí todos os reservatórios ainda. De qualquer forma, já tinha aprovado o Paquera da UHE Salto Caxias. Então, eu agradeço a atenção, fico à disposição para esclarecimentos, para dúvidas, para a gente abrir esse diálogo ao longo desse período todo que estaremos aqui. Ficam nossos contatos, né? Então, eu sou bolsista no IAT, engenheiro ambiental. Nossa coordenadora é a Maria do Rocio, engenheira florestal, técnica ali do IAT, que fica à frente de todas essas equipes multidisciplinares. Também temos sempre apoio do Lotário, nosso agente ambiental. Agradeço.